Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Vamos ver quem é o pessoal entrando. E aí, Daniel, boa noite. Beleza, turma? Luiz Gustavo, boa noite aí, galera. Vamos chegando. Direto hoje do Rio de Janeiro, Copacabana Beach. Legal, boa noite, Dani. Legal, cara. Bem-vindo aí. Como sempre, vamos dar aquele tempinho aí para a galera entrar, para a gente conversar mais uma live aí de grandeza e realização. Boa noite, Ana. Bem-vindos todos. Vão me dando uma dica aí, a imagem tá boa, o som tá bom, tá tudo bem? Dá um sinal aí para mim, se a imagem tá boa, se o som tá bom, se tá tudo tranquilo. Beleza, legal. Daniel tá em BH, beleza, Daniel. Show de bola. Legal, Luiz. Bacana também. Beleza, pessoal. Vou esperar só mais um minutinho aí, a turma aí chegando. Sempre lembrando aí desse nosso encontro aí às terças, às 20 horas, das 20 às 21 horas, para falar sobre grandeza e realização, uma alternativa aí para viver uma vida um pouco diferente, poder se preparar um pouco melhor por dentro para assimilar bem os golpes aí, os impactos, os estímulos do mundo lá fora. Tem algumas novidades legais aí, de algumas experiências que aconteceram essa semana que passou e quero dividir isso com vocês. Nosso tema de hoje está muito ligado a comportamentos e inteligência emocional. Na live passada a gente falou sobre resultados, objetivos, visão, sonho. Legal, Ana, em Santa Catarina, beleza. Isabel, boa noite, Isabel, bem-vinda de volta aí. Fez várias perguntas na live passada, muito bom. E hoje eu estou no Rio de Janeiro, vim fazer aqui um trabalho na Gerdau, lá em Santa Cruz, na Cozipa, e estou aí matando saudade da família. Estou na casa da minha irmã, do meu cunhado, daqui a pouquinho entra a galerinha aqui, tem um monte de criança aqui na casa hoje, as sobrinhas com as sobrinhas netas aqui, vai ser uma noite bem gostosa aqui, mas só depois do nosso compromisso aí. Bem-vinda, Janaína, chegando agora aí também. Vamos lá, vamos esperar só mais um pouquinho e começar a nossa jornada. Só explicando mais uma vez, para quem ainda não pegou o jeitão, né? Bom, essa é uma iniciativa para fugir um pouco desse modelo de sucesso e riqueza, onde todo mundo fica rico, todo mundo é sucesso, todo mundo é celebridade, e esses modelos dependem muito de recursos externos, e eu acredito que todo ser humano tem aí seu conjunto de virtudes, seus valores, suas qualidades e fortalezas, e de tal forma que todo mundo pode ter uma vida com grandeza e com realização. A riqueza e o sucesso são consequências naturais de uma vida estruturada, de uma vida equilibrada, e obviamente com emoções também, claro, uma vida atraente, bacana, uma vida boa, mas que não precisa ficar só limitado a riqueza e sucesso, né? Todo mundo hoje quer ficar rico, todo mundo quer ter sucesso, mas eu acho que o mundo precisa de pessoas com grandeza e realização para trabalhar valores fim, não valores meio. Beleza, Zé Sérgio, bem-vindo aí. Carlão de BH, bem-vindo também. Boa noite. Bom, então vamos lá, turma. São 8h03 agora. Vamos até as 9, né, como de costume. A nossa 7ª live. Estou muito feliz com esse desenvolvimento, com essa situação, porque está trazendo muitas ideias, muitas oportunidades também, muitas pessoas entrando em contato, conversando, colocando seus dilemas. Semana passada, uma moça que participou com a gente aqui tomou uma decisão, correu atrás, fez o que tinha que fazer e está feliz da vida. De repente, ela até aparece por aí hoje também. Então, vamos lá. Boa noite, Juliano. Bem-vindo aí, cara. Vamos que vamos. É isso aí. Vamos lá. Bom, na live 5, nós conversamos bastante sobre o modelo do pensador, né? Nós falamos sobre resultados, comportamentos, emoções, crenças, valores, avançamos em princípio e propósito, missão e legado, né? E na live passada nós ficamos a live praticamente toda falando sobre resultados. É incrível, pessoal,
Eu tive hoje fazendo uma reunião com 45 líderes da COSIPA, perdão, da COSIGUA, da Companhia Siderúrgica da Guanabara, que hoje pertence, já há algum tempo, pertence ao grupo Gerdau. Eram líderes, né? E uma das perguntas que eu fiz no início do workshop que nós fizemos juntos lá hoje foi exatamente essa. Quem nessa sala tem clareza dos resultados que essa empresa espera de você? Sabe quantas pessoas levantaram a mão assim com firmeza? Uma pessoa. Uma pessoa. Outras pessoas levantaram a mão timidamente, outras pessoas ficaram uma olhando para as outras, elas se olhando entre si, e o diretor executivo da fábrica, da usina, estava junto também, ele também não estava muito seguro. Eu repeti a pergunta, né, para não ter dúvidas. Boa noite, Tati, bem-vinda aí. Boa noite, Vera. Boa noite, Clau. Então, eu repeti a pergunta. Quem nessa sala tem clareza dos resultados que a empresa espera que você entregue até o final desse ano? Pouquíssimas pessoas levantaram as mãos. E isso foi alvo da nossa conversa da live passada, né? Como é difícil as pessoas tomarem decisão, como é difícil as pessoas fazerem escolhas sobre os resultados que elas querem ter nas suas vidas, seja no âmbito profissional, no âmbito pessoal, em qualquer área da vida, né? Isso é um equívoco, turma, porque, na verdade, é uma decisão a ser tomada, né? Não tem nada a ver com o que eu sei sobre o futuro, mas tem a ver com o que eu quero sobre o futuro. Tem a ver com a imaginação muito mais do que com o conhecimento. As pessoas entram numa dinâmica mental de que eu não sei sobre o futuro. Claro, ninguém sabe sobre o futuro. O futuro é um lugar para você imaginar, para você criar, para você ter uma visão, para você ter uma inspiração, e com isso faço, obviamente, coro, né, com Albert Einstein, que diz que em alguns momentos a imaginação é muito mais importante do que o conhecimento. Então, é um exercício de imaginação, né? Por isso eu queria, de novo, né, te convidar a fazer esse exercício. Imagina, o que você quer ser, ter ou fazer daqui a um ano? E imagina numa tela mental, fecha seus olhos, imagina, o cérebro não faz uma distinção muito grande entre o que é real e o que é imaginário. Mas você vai ter uma experiência diferente e sair desse lugar comum que a maioria das pessoas responde: eu não sei o que eu quero para o futuro. Mas, de fato, não tem a ver com saber, tem a ver com decidir. E aí, nós ficamos nessa conversa sobre resultados, né? Resultado é uma palavra muito interessante porque ele exprime tanto o resultado que eu busco e que eu atingi, quanto o resultado que eu busco e que eu não atingi. O que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte: resultado é tudo aquilo que você atinge. Se coincide com o que você busca, a gente chama de sucesso. Se não coincide, ele é inferior ao que você busca, a gente chama de fracasso. E reiterei, na nossa live passada, que sucesso e fracasso são apenas resultados, né? Não necessariamente o sucesso precisa ser bom, o fracasso precisa ser ruim. Às vezes o fracasso é muito bom, porque nos torna uma lembrança, torna um aprendizado, e com isso você avança. O que de fato é ruim é desistir. Isso realmente é ruim, né? Estou até escrevendo aqui. Desistir é ruim, mas fracassar é parte do aprendizado. Ter sucesso é conclusão do objetivo, mas desistir é ruim. E aí uma coisa que eu pergunto muito, e agora a gente entra no tema da nossa live, né? Aí dando boa noite aí para o Carlos Rossotti, para a Madalena, bem-vinda Madalena, bem-vinda Sônia. O que você usa para atingir os resultados que você vem atingindo na sua vida hoje? Se você dá uma olhada geral nos resultados que você vem tendo na sua vida, intelectual, desenvolvimento intelectual, saúde e disposição, inteligência emocional, que é o tema também que a gente vai conversar bastante hoje, contribuição social, realização de propósito, questões financeiras, relacionamento amoroso, familiar ou social, plenitude, espiritualidade, criatividade, lazer. Que resultado, o que você usa de recursos teus para atingir esses resultados? E as pessoas então respondem muito, né? Ah, Luiz, eu uso o meu conhecimento, eu uso minha energia, eu uso a minha vontade, eu uso a minha experiência passada, eu uso a minha capacidade criativa, uso a minha capacidade de inovar. Então percebam que pessoas, nós, eu, você e todos nós, temos um arsenal, nós temos um inventário de recursos internos
que muitas pessoas desconhecem ter. Muitas pessoas têm uma dificuldade tremenda de olhar para dentro de si e perceber quais são suas virtudes, quais são as suas qualidades, quais são as suas fortalezas, quais são os seus pontos fortes. Mas muitas pessoas têm uma facilidade tremenda de enxergar os seus pontos fracos, suas dificuldades, suas deficiências. Na live que a gente for falar sobre crenças, eu vou convidar você a fazer um exercício rápido, um SWOT pessoal, para você fazer um inventário dessa questão. Mas esses recursos internos estão aqui. E eu vou te dizer o seguinte, esse é o principal recurso que você precisa ter. O principal recurso que você precisa ter é o seu recurso interno. Muitas pessoas dependem de recursos externos. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer um negócio, eu não tenho uma instalação, não tenho uma loja, não tenho uma sala, não tenho um telefone, não tenho um computador. Se você tiver recursos internos, você usa esses recursos internos para buscar os recursos externos. Eu te garanto isso. E aí a pergunta que faz é, como é que você faz esses recursos internos se tornarem externos? E a resposta, obviamente, mais adequada é entrando em ação, né? Ou seja, entrando em ação, tendo as atitudes, desenvolvendo os seus comportamentos. Eu gosto da palavra comportamentos porque nós somos, de uma certa maneira, um recipiente que comporta várias virtudes, várias forças, várias qualidades, vários pontos fortes, e nós andamos pelo mundo e levamos esses recursos conosco, né? E podemos, com isso, usar esses recursos na hora em que a gente vai viver a nossa vida. E, com isso, obter os resultados que a gente quer obter. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para a Grace, para a Mari, bem-vindas aí, para a Gisele, para a Patrícia, para o Júnior Tissot, grande jogador de futebol de Curitiba, amigão, Fernando e o grande primo aí, Robson. E aí, Robinho, bem-vindo aí. Então, veja, esses resultados que você vem tendo hoje na sua vida são função dos seus comportamentos. Então, percebe que tem uma relação direta de causa e efeito dos resultados que você gera com os comportamentos que você tem. Se você quiser melhorar os resultados que você tem, é razoável acreditar que você deva melhorar os seus comportamentos. E comportamento é uma decisão pessoal. Eu conheço pessoas que, e posso dizer até que um dia fui assim também, que congelam num comportamento e dizem, não, esse é o meu comportamento, é da minha natureza, eu não sei fazer diferente. Não tem nenhum problema não saber fazer diferente. Mas é importante saber que pode fazer diferente. Aí, Vivi, Flávia Binato, minha sobrinha entrando aí, está aqui na sala, no quarto do lado aqui. Estamos na casa aqui da mãe dela, minha irmã. Então, tem sim uma possibilidade de você aprender, né? Aprender outros comportamentos. Você tem um comportamento que você está acostumado, mas você pode aprender outros comportamentos. Então, uma coisa que eu quero te convidar a pensar... Ah, é a Rô, minha irmã, que entrou com a senha da Flávia. Tudo bem. Beleza, Rosinha, bem-vinda aí. Uma coisa que eu quero te convidar a pensar é isso. Quais são os comportamentos que você tem que você não gosta de ter? Eu conheço pessoas que todo dia elas acordam mal-humoradas. E ela diz que não gostaria de ser mal-humorada quando acorda. Mas ela é. E eu te pergunto, será que é possível alguém acordar, ainda que acostumado a acordar mal-humorado, decidir não ficar mais mal-humorado? Será que é possível isso? É claro que é possível, não tenha dúvida que é. É uma decisão pessoal, não tenha dúvida que é uma decisão pessoal, né? Deixa eu só avisar aqui um pessoal que está no ar, aqui, que estão me procurando aqui no WhatsApp. Espera aí só um pouquinho que eu vou avisar aqui que é no LC Binato DHO. Vamos lá. Então, você pode escolher os seus comportamentos. Você não precisa, quando alguém te dá uma fechada no trânsito, você não precisa xingar de volta. Você não precisa afrontar a pessoa. Você pode, sei lá, pedir para o cara ir em paz, que o senhor acompanhe, orar por ele, agradecer. Você pode fazer o que você quiser, mas você pode ser dono dos seus próprios comportamentos. É isso que nos diferencia de outros determinados animais. Né? Dando boa-vinda então aqui para o Fábio, para a Dani também, Dani Volta chegando. Então veja, o que eu queria convidar vocês a pensar é isso. Qual é o comportamento que você tem de maneira recorrente que você não gosta de ter?
E pensa, por que é que você tem esse comportamento? Quando você tem esse comportamento, o que ele te proporciona? E você pode escolher ter um outro comportamento muito melhor que te proporcione a mesma coisa. Entende o que eu quero dizer? Na verdade, os nossos comportamentos estão muito ligados aos nossos valores, aquilo que nós atribuímos uma grande importância, uma grande prioridade. Eu vou falar de valores possivelmente na próxima live, quando a gente vai falar de crenças e valores. Mas eu preciso fazer uma conexão entre uma coisa e outra. Você tem comportamentos para atender os seus valores. Então, se você grita com alguém, eu não tenho dúvida que a sua intenção é positiva, mas ela está ligada a um valor, que seja justiça, que seja respeito. Mas será que você pode obter justiça e respeito tratando as pessoas com outro tipo de comportamento? Será que você pode? E eu te digo que sim. Eu te digo que sim. E qual é a diferença entre um comportamento que você não consegue se livrar dele, ou que ele te domina, e um comportamento que você escolhe e que você domina esse comportamento? A diferença se chama inteligência emocional. Há uma distinção muito relevante, que é o seguinte. Imagine o seguinte, que o que move seres humanos, e eu comentei isso na live número 5, quando eu falei do modelo do pensador, o que move seres humanos são as emoções. Né? A palavra emoções vem de um verbete no latim, movere, emovere, e a gente pode entender que as emoções são uma régua, que num extremo você tem emoções tidas como prazerosas, e no outro extremo você tem emoções tidas como dolorosas, dor e prazer. E nessa régua você tem variações dessas emoções. Você tem, então, do lado do prazer, você tem alegria, regozijo, júbilo, tranquilidade, suavidade, você tem frenesi, você tem um monte de variações que aumentam ou diminuem a intensidade desse prazer. E no lado da dor, você tem mágoa, você tem tristeza, você tem cólera, você tem raiva, você tem uma série de palavras que vão expressando uma escala de emoções que vão chegar no extremo do prazer, da dor. Então você trafega por isso, né, por essa escala de dor ou prazer. Eu chamo dor ou prazer para um efeito didático e a coisa fica mais simples, entendendo que seres humanos fogem da dor ou buscam o prazer. Mas vocês se lembram que eu comentei também que pessoas fogem do medo e buscam a confiança. Fogem da ameaça e buscam a oportunidade. Fogem da rejeição e buscam a aceitação. Fogem do custo e buscam o benefício. Fogem da necessidade e buscam o desejo. Então tem binômio para todos os temas e todas as áreas do conhecimento que a gente queira abordar. Né? E aí o desafio que eu quero te fazer é esse. Né? Eu queria que você pensasse um pouco e chegasse à seguinte conclusão. Você é uma pessoa que predominantemente foge da dor ou busca o prazer? Porque fugir da dor significa sair de onde você está e ir para qualquer lugar. Ou seja, a tua intenção é fugir de onde você está. Estou numa festa chata, festa estranha, com jeito esquisita, saio da festa. Estou num emprego chato, saio do emprego. Estou num relacionamento que eu não aguento mais, saio do relacionamento. Esse é um movimento bastante comum. E esse movimento representa, ele repercute numa pessoa que não está querendo viver aquela dor. Então, o que faz ele se mover é aquela dor, independentemente da escala que ela tome ali. Né? Particularmente, eu tive uma experiência de viver fugindo da dor durante quase 30, 35 anos da minha vida. Os últimos 20, 15 anos é que eu venho procurando buscar o prazer, que significa o quê? Definir uma meta. Se eu estou numa situação que eu conheço e domino, mas eu não quero mais, se esse não querer mais for muito forte, as pessoas tendem a sentir uma dor tremenda e fugir dessa dor. Mas o humano consciente, que equilibra razão e emoção, ele vai fazer a seguinte pergunta para ele: peraí, isso é o que eu tenho, isso é o que eu conheço, é o que eu domino, mas eu não quero. Então, o que eu quero no lugar disso? O que eu quero no lugar disso? Na hora que ele começa a treinar a sua mente para decidir o que ele quer no lugar disso, ele começa a estabelecer uma visão, um resultado, um sonho, uma meta, que foram os temas que a gente conversou na live passada. Né? E aí ele atribui uma razão para isso, uma causa para isso. Ou seja, eu quero isso
E por que que isso que eu quero é importante? Quando você vincula uma meta a uma causa, você tem um motivo a mais para ir ao encontro desse negócio. Que é diferente de você vincular um motivo, um objetivo, a uma fuga. Eu vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo. Talvez vocês conheçam pessoas que às vezes olham no espelho, né? Não gostam do que vem, sentem uma dor tremenda. O que elas fazem? Vou para a academia. Só que ela acha que está indo para a academia, mas ela está fugindo da dor daquilo que ela viu no espelho lá, né? Daquela sensação que ela teve quando viu uma pessoa que ela não reconheceu. Talvez vocês se identifiquem ou conheçam pessoas que tenham passado por essa experiência. Então a inteligência emocional que falta vai fazer com que ela mude o comportamento de supetão, com que ela mude a rotina dela de supetão. Isso não vai funcionar. É muito razoável acreditar que ela vai procurar uma academia, se matricular nessa academia, vai fazer as compras lá, comprar roupa ou tênis, as coisas todas, e vai começar a fazer uma coisa para fugir da dor. Só que o processo de fuga de dor, o processo de melhoria da saúde física, estética, coisa do tipo, é um processo longo. E se a pessoa não tem motivação necessária, não vincula esse objetivo a um valor, a um motivo, a uma causa, em 2, 3, 4, 5 semanas ela desiste disso. Então, se você quiser acusar aqui no nosso chat, se você conhece alguém que já passou por essa experiência de começar uma atividade para fugir da dor e não deu conta de seguir, desistiu, você pode ter certeza que isso aí é uma coisa mais do que comum. Mas comum por quê? Porque as pessoas nesse momento estão agindo a partir da emoção. Há uma distinção relevante entre viver a partir da emoção e viver com a emoção. Isso é inteligência emocional, você ter clareza do que você sente, mas você está no comando do que você sente. Então você percebe uma coisa, quando você age com a emoção, você tem a emoção. Olha só, Vera, obrigado, Vera, parabéns e obrigado pela sinceridade e pela contribuição. Deixa eu aproveitar aqui e só dar um boas-vindas aí para a Julie Salles, para o Kenzo, o grande Kenzo, para a Alessandra, esposa do Diego, amigão, bem-vinda aí, Alessandra, para a Vera também. Então, Márcio Cassim, bem-vindo, Marcinho, bem-vindo aí. Então, veja, agir com a emoção é você ter a emoção dentro de você, mas você está no comando, você está no controle. Então, imagina o seguinte, eu sempre dou esse exemplo nos treinamentos que eu ministro e em alguns fóruns que eu converso. Quando um salva-vidas mergulha no mar para salvar um afogado, ele sente medo. Tá? Ele sente medo, não tenha dúvida que ele sente medo. Agora, ele age com medo. Ele vai fazer o trabalho dele, ele tem uma meta clara, que é retirar o afogado com vida do mar. Ele desenvolve os comportamentos, que ele é treinado para isso, e ele tem o medo sob controle, porque ele coloca a coragem como antídoto para isso. E a coragem vem do seu treinamento, a coragem vem da sua preparação e do trabalho que lhe é devido, que lhe é peculiar. Né? Bem-vinda, Karima, bem-vinda aí também. Karima chegou. Então, e nesse momento em que tem um salva-vidas entrando no mar, agindo com a emoção, tem um afogado do outro lado, com nível de consciência baixíssimo, nível de emoção altíssimo. Esse cara está agindo a partir da emoção. Ele está lá no mar, percebendo que ele está numa situação delicada, percebendo que a coisa está ficando feia para ele, daqui a pouco ele se apavora. Esse se apavora é um exemplo... Boa noite, Lucimar, bem-vinda. É um exemplo de uma pessoa que age a partir da emoção. A emoção vai tomando conta. Daqui a pouco a pessoa sai de cena e entra a emoção. Aí ela se torna um animal irracional. E o salva-vidas, inversamente o contrário, ele tem um nível de razão elevado com nível de emoção sob controle. Então ele tem domínio da situação. É na hora que você mais precisa que você tem que desenvolver sua habilidade emocional. E nós temos um dia inteiro de vida, todos os dias, para treinar esse negócio. No trânsito, nas lojas, no trabalho, na família, com as pessoas que a gente ama. Em todas as situações que nos são oferecidas no dia a dia, você pode treinar a sua inteligência emocional e fazer aquela seguinte pergunta: quem eu quero ser nesse momento? Essa semana, na verdade ontem, um amigo me procurou. Um amigo, né? Me falou: Binato, eu estou apavorado. Eu falei: o que houve, rapaz?
Seguinte, as minhas filhas estão indo embora sexta-feira para os Estados Unidos. Vão ficar 5 anos lá. Aí, obviamente, o meu trabalho é fazer perguntas para entender o contexto. Mas espera aí, elas estão indo embora fugidas? Não, elas estão indo embora como um plano meu, né, e da mãe delas, eles são separados, para que elas estudem nos Estados Unidos. Eu falei, qual o teu problema? Não, meu problema é que eu estou apavorado com isso. Eu falei, mas por quê? Ah, porque eu não me preparei. Eu falei, você não se preparou. Lembra, quem leu hoje a frase que eu soltei no Face, eu falei muito sobre assumir a responsabilidade. Toda vez que alguém enfiar um punhal nas tuas costas, as tuas digitais vão estar nesse punhal. É tua responsabilidade. E ele estava apavorado, ou seja, a emoção estava tão alta nele que ele não estava percebendo a oportunidade que ele tinha. Há uns elementos nessa história que são delicados, eu não posso comentar, mas que dão conta de uma relação entre ele e a mãe das meninas um pouco conturbada. E eu falei, mas fulano, pensa bem, as meninas estão indo por vontade própria, confere? Ele falou, confere. Você autorizou elas irem também, confere? Confere. A mãe delas concorda também, confere? Confere. Eu falei, cara, olha a oportunidade que você tem. Você pode, a partir de agora, começar a construir um relacionamento com as suas filhas sem a mãe estar no ouvido delas, influenciando o modo de pensar delas. Aí o olho dele arregalou. Falei, pô, não tinha pensado nisso. Além do mais, elas estão indo crescer na vida. Você está criando uma oportunidade para elas se tornarem mulheres independentes e interdependentes. O que um pai que se sente no papel de pai deveria fazer? Ele falou, Binato, exatamente isso, é preparar minhas filhas para o mundo. Eu falei, então me diz, onde é que está a sua atenção? Aí uma emoção que era voltada para a dor, dá espaço para uma emoção voltada para o prazer. E aí a virada de chave foi imediata, na medida em que ele começa a pensar nas oportunidades de pô, Luiz, eu posso... Pô, mas elas estão muito longe. Eu falei, cara, toda terça-feira à noite, eu ligo um computador e eu me aproximo de 20, 25, 30, 40, 50 pessoas. Teve um cara na live passada do Catar. A tecnologia está aí para isso, meu. Eu posso estar com as minhas filhas o tempo inteiro, a hora que eu quiser. Eu pego um negócio como esse aqui e ligo para elas e boto no FaceTime e converso com elas e a coisa acontece. Então a tecnologia pode nos ajudar nesse sentido. De novo, volto naquela formulação que a gente fez na live passada. Se eu quiser definir uma meta, qual que é a sua meta com as suas filhas, fulano? Ter um excepcional relacionamento com elas. Então começa a desenvolver os comportamentos que você deverá desenvolver para você ter esses resultados que você quer ter. A única coisa que você tem que começar a fazer é regular as suas emoções. É você começar a decidir que emoções você quer ter. E algumas pessoas falam para mim, mas Binato, Luiz, é impossível alguém escolher suas emoções. Opa, não é não. Isso é treino, isso é treinamento. Isso é uma preparação que você faz ao longo da tua vida. O nosso dia a dia, nossa rotina, nos oferece oportunidades para que você escolha quem você quer ser no momento que você estiver sendo. E se você estabelecer uma meta e colocar uma causa atrelada a essa meta, aí eu te garanto que a chance de você ser bem-sucedido nisso é enorme, é muito próxima de 100%. Quando você encontra uma causa, um motivo, uma razão pela qual viver daquela maneira. Aí você começa a trocar a necessidade de ter razão pela vontade de ser feliz. Percebe essa diferença? Tem pessoas que têm uma fissura tremenda por ter razão. E abrem mão de ser feliz. Entende? Muitas pessoas querem ter razão, muitas pessoas querem colocar o seu ponto de vista, sair de uma discussão ganhando do ponto de vista dos demais. Isso alimenta um negócio chamado ego. Alimenta o ego da pessoa, mas não a torna mais feliz. Não a torna mesmo. Agora, tem pessoas que não estão muito preocupadas em ter razão, elas querem de fato atingir um resultado, elas querem de fato ser felizes. E aí a gente traz à tona um novo binômio aí, o ego e a consciência. O ego e a consciência são elementos que estão presentes naquilo que eu estou chamando, e que nós chamamos, e que o mundo chama, a partir do Daniel Goleman, de inteligência emocional. Qual que é o papel do ego? Qual que é o papel da consciência? Eu vou compartilhar com vocês um conhecimento, uma percepção e uma conceituação que
eu encontrei eco em alguns profissionais do ramo, do meio da psicologia. Mas, obviamente, nem todo mundo concorda comigo, e não tem nada de errado com isso. A gente vai criando o conhecimento, e o conhecimento está aí para isso mesmo, né? Deixa eu só dar uma boa noite aí para o Gentil, para o Denis Carvalho, bem-vindo, Denis. Thalita, bem-vinda também. Mariana Prima, bem-vinda. O ego, ele tem uma função. Ele tem uma função de me proteger, de me proteger no curto prazo, de me livrar da dor e de me fazer protegido de alguma situação. O principal papel do ego é nos proteger, né? Então, quando você, por uma razão qualquer, toma uma fechada na rua, lembra que eu falei em lives passadas que nada tem significado até a hora que você dá um. Então, você foi fechado, você recebeu uma fechada no trânsito. Cara, você pode escolher o significado que você vai dar para isso. Você pode achar que isso é uma bênção ou pode achar que é uma maldição. É uma decisão sua. Essa é sua decisão. Olá, Vera, bem-vinda. Você decide se o que acontece com você é uma bênção ou se o que acontece com você é uma maldição. Seja o que for. Pode ser a morte de alguém, pode ser um acidente, pode ser o que for. Você pode escolher se é uma bênção ou uma maldição. O ego normalmente faz você escolher a maldição. Ele não podia ter me fechado, eu vou revidar, eu vou processar, eu vou fazer. Então o ego, ele tem um aspecto meio beligerante, ele tem um aspecto meio litigante, ele tem um aspecto meio de confronto, né? E com isso as pessoas sentem suas dores e, num certo sentido, acabam, para querer fugir dessa dor, atendendo aos desígnios do ego. E isso é um equívoco tremendo, porque isso não te prepara para a vida. O ego quer te proteger, mas ele não consegue te preparar. A consciência, por sua vez, ela já tem um outro papel. A consciência é um mecanismo que você pode utilizar, e é treino também, onde ela vai te preparar para você escolher o que fazer com aquilo que acontece com você. Aquilo que acontece com você. Espera que o pessoal está fazendo alguns comentários aqui. Vamos ver aqui. Dani Volter. É como a questão da matéria que só existe a partir da consciência. Num certo sentido, sim, Dani. Essa é uma questão um pouco mais profunda. Mas a matéria, se a gente for olhar por outros lados aí, o lado da física quântica, por exemplo, ela dá conta que a matéria, ela é energia, ela é frequência, ela é energia, frequência, e está me faltando o terceiro termo aqui agora, que faz muito sentido nisso também. Então, Diego Guerra, bem-vindo, Diegão, bem-vindo mesmo. Então, é uma questão de como é que você, a partir da hora que você restabelece sua consciência, reitera sua consciência, você toma uma decisão com muito mais consciência, portanto, você dá novos significados para a sua vida. A Rô me pergunta aqui, no nome da Flávia, minha sobrinha, minha irmã, você não acha essa reação meio cultural? Essa questão é excelente. Por quê? Porque quando a gente fala de reação meio cultural, vibração, Luiz, é isso aí. Show de bola, obrigado, Luiz. A gente está falando de frequência, energia e vibração. Pô, show de bola, Luizão. Obrigado, cara, é isso aí. Vibração. Então, veja, essa questão cultural é a soma da cultura ou das crenças de várias pessoas. A pergunta que eu devolvo é o seguinte: se essa questão for cultural, eu sou obrigado a viver nessa cultura ou eu posso escolher quem eu quero ser no momento que eu estou sendo, independentemente da cultura na qual eu vivo? Eu posso ou não posso escolher isso? Cultural, pessoal, essa reação ser meio cultural é colocar a culpa ou a responsabilidade na sociedade ou na cultura. E isso, para quem quer assumir responsabilidade, para quem quer ser realmente feliz e construir uma vida consistente, isso está fora de questão. Colocar a responsabilidade sobre o que acontece comigo na sociedade, na internet, no mercado, na empresa, no terceiro. Então, se há uma cultura no mundo, uma cultura do medo, e eu acredito que haja uma cultura do medo no mundo, as pessoas são muito mais movidas pelo medo que pela confiança, eu posso escolher querer viver pela confiança.
E é claro que eu vou, então, procurar e me aproximar de pessoas que queiram viver pela confiança. E vou me afastar daquelas que querem viver do medo, pelo medo. Isso é muito natural. Então, apesar de haver uma cultura no mundo, a pergunta é: qual é a sua crença? Qual é a cultura que você constrói para você? Porque naquela ânsia de satisfazer a necessidade dos outros, você acaba, ao invés de viver sua própria vida, representando uma vida para atender a demanda de outras pessoas. E isso, para mim, está totalmente fora de cogitação. A gente pode viver muito bem com as nossas diferenças e com as nossas semelhanças, né? A Isabel faz assim aqui, a seguinte colocação: ego, também podemos dizer que seria a nossa arrogância se manifestando. Eu tiraria esse nossa, Isabel, e dentro daquele espírito provocativo, a sua arrogância. Na verdade, a arrogância é uma manifestação de uma baixa inteligência emocional, né? Uma pessoa arrogante, ela é uma pessoa que tende a ter uma baixa inteligência emocional. Quando você fala nossa arrogância, você está colocando um monte de gente junto contigo. É claro que tem muitas pessoas que devem sentir a mesma coisa, mas eu não aconselharia colocar o pronome no plural, colocaria o pronome no singular, porque é de quem você está falando de você, né? Então, também acho que é uma ótima pergunta, Dani, essa questão da cultura, da sociedade. Outro dia eu estava fazendo uma palestra na escola da Lara, no Elvira Brandão, e falávamos sobre isso também. E uma professora levantou a mão e falou assim: mas, Binato, a sociedade não formata os nossos alunos, quando eles chegam em sala de aula, ele não vem com impacto, com reflexo da sociedade? Ou seja, a sociedade também é outro termo genérico, é outro termo completamente sem pegada, sem consistência. Eu perguntei para ela o seguinte: vamos lá, vamos identificar o que é a sociedade para essa criança, para esse aluno. O que é a sociedade para essa criança e para esse aluno? É a mãe e o pai, são os colegas que estão na sala de aula, alguns parentes mais próximos, a própria professora faz parte daquela sociedade, a própria escola, ou seja, a sociedade daquela criança é um grupo muito diminuto, é um grupo identificável e que eu tiro de um subjetivo e trago para um objetivo, para uma visão objetiva. Aí ela ficou me olhando atentamente e falou: pô, isso faz sentido. Pois é, porque quando você fala sociedade, a sociedade é um monstro etéreo que faz com que você não saiba quem seja, aí você tem medo de algo que você não domina. Mas quando você entende que a sociedade é aquelas pessoas que estão ao seu redor, que influenciam você mais do que todas as outras, cara, você identificou o inimigo, por assim dizer. Entende o que eu quero dizer? Então, procure, pessoal, um dos nossos maiores desafios é ter uma linguagem objetiva e não uma linguagem subjetiva. A linguagem subjetiva é muito ruim porque ela não estabelece comunicação. Eu falo uma coisa que está muito na minha cabeça, mas eu não consigo me fazer entender. Então a gente não torna uma ação comum, que é o conceito de comunicação. Então eu preciso, quero, devo fazer um esforço para ser o mais preciso na minha comunicação, porque se não estiver claro para mim, não vai estar claro para ninguém. Então tem pessoas que ficam nervosas, aí entra de novo a inteligência emocional. Boa noite, Márcia, bem-vinda, Janine também. Hermes, grande Hermes, bem-vindo aí também. Pessoas ficam tensas porque elas não sabem o que é, não conseguem dominar, aí a razão abaixa, ou seja, ela perde razão e aumenta a emoção. Aí ela começa a agir a partir da emoção. Daqui a pouco ela está no estado de tensão tremendo, no estado de nervo tremendo, e aí ela só tem uma coisa a fazer depois, que é, depois de se arrepender, pedir perdão. Pessoal, me dá um sinal aí. Faz sentido o que eu estou falando ou eu estou viajando demais aqui só porque eu estou no Rio, essa marisia aqui está me fazendo mal? Vão fazendo esses comentários aí. Ó, a Grace está falando aqui, ó, lapidar as palavras ao conceituar emoções. Na verdade, é lapidar as palavras a fazer qualquer ato de comunicação, né? E eliminar da sua vida aquela possibilidade de você dizer: ah, não era isso que eu queria dizer. Então comece a se treinar para você começar a dizer o que você queria dizer. Entende? Comece a treinar para você dizer o que você queria dizer. Legal, pessoal, é isso aí, show de bola. Valeu pela interação aí. Comece a treinar, não, eu quero dizer isso, então é isso que eu vou dizer. Mas aí as pessoas ficam com medo. Lembra aquela história da rejeição e da aceitação? Se eu tenho medo de você me rejeitar, talvez eu vá dizer o que você quer que eu diga. E não o que é preciso dizer.
Quem está num papel de liderança, às vezes tem que dizer o que é preciso dizer, e não o que é gostoso de ouvir. E isso é o papel da liderança. Por isso que eu digo que o amor é para os fortes. Você amar alguém de verdade, às vezes enseja você dizer a verdade. E você pode dizer com todo amor, com toda consideração. E claro, a pessoa terá que desenvolver a habilidade de ouvir isso, né? Legal, o pessoal falando, olha, faz sentido, sim, faz sentido, muito sentido. A Dani Amarizia faz muito bem, bem-vindo ao Rio, obrigado, Dani. Amanhã tem uma corrida de manhã cedo, vamos dar uma corrida amanhã na praia para aproveitar. A Rô falando aqui, Rosalinda, muito sentido. Márcio falando aqui, ó, esse é o ponto. Trazer para a consciência, mesmo quando erro, a consciência é libertadora. Mas não tem a menor dúvida. Dar-se conta do erro, dar-se conta do resultado, do equívoco cometido, é o maior sinal, um dos grandes sinais de maturidade emocional. Quando eu aceito aquele equívoco, e ao aceitar, eu supero. Percebe? Eu postei na minha página do Face um artigo que fala sobre 18 sinais que mostram que você tem uma inteligência emocional bacana, uma maturidade emocional. E isso que é bacana de você começar a perceber como é que você é diante dessas questões todas. A Vera reiterando aqui, ó, a responsabilidade será sempre minha. Com certeza, Vera, eu não tenho dúvida disso. Isso é uma boa decisão. A Vera falando, sim, líder tem que falar a verdade. As pessoas todas, né? Acredito eu, que devem praticar essa possibilidade de falar a verdade. E isso é um baita do exercício, porque eu posso falar as coisas com verdade e com amor, né? Na verdade, o Stephen Covey, autor daquele livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é um livro sensacional, que merece ser lido, ele diz que maturidade é você falar as coisas com coragem e com consideração. Você fala com coragem, ou seja, a ação vinda do coração, e fala com amor, mas fala o que tem que ser dito. É o que muitas pessoas têm dificuldade em fazer. Hoje, lá na Gerdau, um dos temas que eles estão trabalhando é exatamente essa habilidade de ter conversas cruciais, conversas dolorosas, conversas delicadas. Bem-vinda, Miriam, colega de caixa de longo tempo aí. E a Lucimar arremata aqui, ó, falar a verdade, acho muito difícil. Lucimar, eu entendo, né? Mas eu também diria que tudo é muito difícil até a hora que se torna fácil, né? Se você parar para pensar, eu estou com 2 sobrinhas netas minhas aqui na casa da minha irmã, né? Acabando a live, vamos lá brincar com elas um pouco. Uma tem 1 ano e está começando a andar agora. Então, para ela, está sendo muito difícil andar. A Betina tem 1 aninho e está começando a andar e ela vai cometendo seus equívocos. Mas ela vai. Não tem uma voz na orelha dela falando, você não vai conseguir, você não vai ter jeito, você não consegue, você é incapaz. Não tem essa voz dentro dela. A Manu já tem 2 anos e ela já anda para cima e para baixo. Então, o que para uma é difícil, para outra é mole fazer. Mas por quê? Porque ela já passou pela etapa do treinamento. Por isso que é importante treinar, pessoal. Treinar. Treinar o corpo, treinar a mente, treinar as emoções e treinar a espiritualidade. Olha só que coisa interessante nesse sentido de treinar. Bom, deixa eu só ler o que o pessoal está comentando e vou fazer um comentário que eu acho que é apropriado. A Grace falando aqui, ó, aceitar o erro cometido fomenta a consciência a buscar novas formas de abraçar a responsabilidade. Ok, beleza, faz sentido sim. Beth entrou, bem-vinda, Beth. A Vera, há formas e formas de falar a verdade, com amor, mas com firmeza, olho no olho. Perfeito, perfeito. A melhor forma de falar a verdade é falar a verdade respeitando a si e ao outro, né? E aí sim, às vezes falar a verdade para alguém, respeitando esse alguém, é falar na lata. E às vezes falar a verdade para outro alguém, respeitando esse outro alguém, é falar com amor e consideração. Por isso a importância da empatia, né? Essa minha capacidade, essa sua capacidade de se colocar no lugar do outro aí, né? Então é importante essa sensibilidade de você se adaptar às pessoas com as quais você se relaciona. É claro, eu me relaciono com a Lívia, que é minha filha mais velha, de um jeito diferente de com a Lara, que é minha filha mais nova. E me relaciono com a minha irmã diferente de como eu me relaciono com o meu cunhado, que é o marido dela. E a gente vai criando forma de nos relacionarmos que vão conectando de maneira mais genuína com as pessoas e com isso gerando relacionamentos saudáveis, que é onde possa ser dita a verdade e que saia aquela imagem da hipocrisia, das máscaras que a gente falou numa live passada,
que a gente elimine a possibilidade de ser um personagem e a gente, então, traga à tona o humano que a gente é. A Vera traz um termo aqui da PNL que é importante, né? O rapport é fundamental, essa entrada de frequência, essa entrada de conexão um com o outro, isso é muito importante. E se você se dispõe a trabalhar com pessoas dos mais variados tipos e personalidades e temperamentos, você é o grande beneficiado, porque você aprende a lidar com pessoas das mais diferentes formas de ser. Tem gente que adora lidar com pessoas iguais a ela. É uma pena, porque você perde a oportunidade de ampliar o seu espectro, de aumentar a tua latitude, tua longitude, teu elenco de possibilidades, e com isso você acaba se limitando a um lugar chamado zona de conforto. E a sua felicidade está diretamente ligada, está proporcionalmente ligada à sua capacidade de tomar riscos, principalmente no mundo cada vez mais conturbado como é o mundo que nós estamos vivendo. Então, se o sistema do lado de fora está muito efervescente, você terá que criar um sistema estável e robusto dentro de você. E esse sistema se chama inteligência emocional. Então, preste atenção numa coisa. A emoção é um músculo que você pode exercitar. Mas o curioso é o seguinte. As pessoas têm um orgulho danado, eu vou fazer uma afirmação, se você não concordar, fala que, Binato, eu discordo. E legal, e é bom que a gente pode debater. E aí o nosso debate fica mais aquecido, é mais legal. Tem pessoas que sentem uma dor física. Por exemplo, começam numa academia, estão treinando para uma meia maratona ou uma corrida de 5 ou 10 quilômetros, estão fazendo provas de bicicleta, estão fazendo triatlon, estão fazendo crossfit, seja o que for. Aí essas pessoas treinam, no dia seguinte elas sentem dor. Se você vai aumentando o treino, é natural que você vai sentindo dor. Aí as pessoas chegam com um troféu na mão, e elevam esse troféu e falam assim, pô, tô todo dolorido hoje. E as pessoas falam, ah, por quê? Pô, fiz lá uma corrida lá de 15 quilômetros. Pô, que legal, que bacana. Pô, já estou cansado só de ouvir. Então você percebe que essa dor, ela afaga o seu ego. É uma dor que te valoriza, é uma dor que fala, pô, você é fera, você é um cara que supera, você é um cara que vai fundo. Então, a dor física, num certo sentido, nós temos orgulho de sentir essa dor física. A dor intelectual também. As pessoas têm um orgulho danado de dizer, puxa, terminei de ler um livro de 1000 páginas, terminei de ler um livro de 150 mil páginas, acabei de fazer um relatório mega blaster, acabei de terminar um mestrado, e as pessoas falam, poxa, que legal, deve ter sido difícil, deve ter sido complicado, deve ter sido isso, aquilo, outro. Mas essa dor também é uma dor triunfante, ou triunfadora, né? É uma dor que traz a tua autoestima lá em cima, e o ego se amarra nesse tipo de jogo. Então, a dor física, a dor intelectual, são dores que nós elevamos como troféus nas nossas vidas, né? Mas aí você foi rejeitado por alguém, você foi mandado embora da empresa e, portanto, não te querem mais lá. Você teve uma decepção amorosa e a pessoa com a qual você vivia não quer mais viver com você. Ou você foi decepcionado em alguma coisa na sua vida, até mesmo traído. Essa dor emocional, a maioria de nós tem vergonha. E aí, ao invés de eu pegar essa dor e expor essa dor para um outro, para um amigo, para alguém que eu confie, para um terapeuta, para um coach, para um parente ou para um parceiro de vida, sei lá, eu pego essa dor, ou as pessoas pegam essa dor e anulam essa dor, abafam essa dor. E aí esse músculo que deveria, nesse momento, ser traçado, né, ser trabalhado, ele atrofia. E ao ser atrofiado, com o passar do tempo e outras experiências possíveis emocionais, esse músculo é exposto a uma nova experiência, como ele está fraco, ele enfraquece mais ainda. E aí daqui a pouco as pessoas se fecham para relacionamentos, se fecham para novas oportunidades e dizem que a culpa é do mundo, que as pessoas são cruéis, que as pessoas são insensíveis, que as empresas não batem mais com os valores delas, e elas começam a se colocar no papel da vítima.
Tudo por conta de um enfraquecimento emocional. Me faço entender aí, turma, contando essas histórias, assim, esses conceitos simples e rotineiros das nossas vidas. Portanto, um caminho também para desenvolvimento da inteligência emocional é você se perceber nos relacionamentos dos quais você faz parte, se você é o papel do herói, do vilão, da vítima ou do justo. O Ademir me cobrou isso numa live passada. Fala aí do triângulo da trapaça. Esse é o triângulo da trapaça. Quando você se coloca num lugar onde tem um vilão, um herói e uma vítima. Isso é um lugar perigosíssimo. O pessoal está dizendo, sim, faz sentido, Grace falou, Luiz Gustavo falou, Sônia completamente, a Vera falando, gostaria muito de discordar de você, mas você falou tudo. Pois é, eu falei muitas coisas, não diria tudo, mas sim muitas coisas sobre esse tema. Né? Janaína, simples, porém intensos. Com certeza, né? Simples, porém intensos. E essa intensidade é que é algo que a gente pode e deve treinar. O músculo emocional, você desbloquear suas emoções, você falar para alguém. Eu estou fazendo um trabalho com uma pessoa, já tem um tempinho, e ele nunca ouviu do pai dele, da mãe dele, da esposa dele e do filho dele, eu te amo. Ele, por si, nunca falou para o pai dele, para a mãe dele, para a esposa dele, para o filho dele, eu te amo. E eu te pergunto, será que esse cara não tem amor dentro dele? É claro que tem. O problema é que isso está bloqueado, isso está travado, isso está amarrado, isso está completamente bloqueado dentro dele. E para ele liberar esse negócio de dentro dele, ele vai ter que sair do papel da vítima, eliminar a figura do herói, eliminar a figura do vilão e assumir o papel do justo, ou seja, do cara que assume a responsabilidade pela sua vida. Né? Nas empresas acontece muito essa figura de herói, vilão e vítima. Nas famílias, pai, mãe com filho, né? Vó, filha e neto, nossa, é impressionante. A avó sempre é a heroína. A mãe ou o pai sempre é o vilão. E o neto sempre é a vítima. Isso é muito perverso. Isso é muito negativo, porque isso não faz as pessoas crescerem. Não faz as pessoas saírem de um estágio de dependência, codependência, independência e interdependência. Nós crescemos nas nossas vidas fazendo questão de passar por esse ciclo de maturidade, né? Dependente, codependente, independente, interdependente, fisicamente, financeiramente, intelectualmente. Mas eu conheço centenas de pessoas, turma, que estão em posições executivas, são diretores de empresas, lideram centenas de pessoas, milhares de reais, mas esse cara precisa de amor, ele precisa de um acalanto emocional, ele precisa de uma mão no ombro dele, porque ele não é um sujeito interdependente emocionalmente. Ele é alguém que precisa do amor de alguém. Isso vem da nossa história de criança, vem da nossa história de formação, de criação, e que lá pelas tantas é problema meu. Agora eu tenho que resolver minhas questões. Por isso tem terapias, tem coaching, tem mentoring, tem vivências espalhadas pelo mundo afora que permitam que você mergulhe dentro de você, invada os seus mais recônditos porões da sua vida e leve luz para onde há sombra. E aí eu te garanto, sem medo de errar, você vai encontrar saída para essas questões se elas de alguma maneira te incomodam. O Ademir está falando aqui o seguinte, opa, Edu, bem-vindo aí, Edu. Consigo identificar, mas não consigo acabar dentro do mundo empresa. Então, aí, Ademir, o desafio que eu te faço é o seguinte, qual que é o seu papel hoje quando você identifica isso? Você é o vilão, o herói, a vítima ou é o justo? Porque qual é o papel do justo? O justo ele faz o acordo, o justo combina. E isso eu faço com os meus clientes, com as minhas filhas, com as pessoas mais próximas, onde nossas relações demandam isso. A gente faz um combinado. E o combinado, diz o ditado, nunca sai caro. O combinado numa empresa qual que é? Qual é a meta da pessoa, o resultado esperado dela, por que isso é importante, que recurso ela tem para atingir isso, quais são as diretrizes que ela tem que seguir, que não pode deixar de seguir, como vamos medir isso e com que frequência, e qual é a consequência natural, se ela atingir o resultado, se ela não atingir o resultado. Se fizer um acordo com essas
com esses termos, o justo se instala e acaba a figura do vilão, do herói e da vítima. Você quer ver? Vou dar um último exemplo e a gente vai partindo aí para o nosso final, que já são, olha isso, já voou, já são 8:55 já. Um exemplo bobo, que talvez seja comum para todos nós aqui nessa live. O chefe pede para o funcionário fazer um relatório. E o funcionário não faz. Aí o chefe vai e dá uma paulada nele. Aí ele vai tomar um café, encontra um colega e fala: pô, fulano, você não sabe o que aconteceu. Ah, o que aconteceu? Pô, cara, meu chefe me deu uma chamada agora. Não, por quê? Ah, porque, pô, deu uma zebra lá, era para entregar um negócio, mas aconteceu um monte de problemas aí, aconteceu problema no Iraque, problema no Irã, problema na França, problema na Índia, e eu não entreguei o relatório. E ele me deu mó carão. Aí o cara que vai fazer de herói fala: mas ele não podia ter feito isso. Aí você estabeleceu a figura do herói, do vilão e da vítima. Se esse cara quer ajudar mesmo o seu amigo, ele vai perguntar para o outro: mas peraí, o que aconteceu? Não, pô, eu tinha que ter entregado ou entregue um relatório para o meu chefe e não entreguei. Mas você combinou que ia entregar no dia tal? Combinei, mas eu tive um monte de problemas, não pude entregar. Mas você repactuou com ele esse pacto? Não. Então, bicho, você é responsável por isso. Entende a diferença, pessoal? Esse é o papel também da liderança. Essas conversas mais delicadas são da atribuição da liderança. E quando eu falo liderança, eu estou falando de um chefe, de um diretor, estou falando de um pai, de uma mãe, de um consultor, de um professor, de um coach, de um mentor, de um counselor, de um psicólogo, de alguém que tenha um papel de exercer uma certa influência na vida de uma outra pessoa, né? Então, oi Alice, bem-vinda, valeu, brigadão, bem-vinda aí, também estou gostando. Então, esse é o grande ponto. Então, a Ademir fala assim: entendi, eu não estou atuando bem no papel do justo. Opa, aí eu gostei, senti firmeza. E a pergunta que eu te faço, Ademir, é o seguinte: o que está te impedindo de você fazer o papel do justo? Qual é a dor emocional? Qual é a rejeição que você não está suportando? Qual é a dor que você não quer pagar para fazer o papel do justo que você precisa, deve, e usando da nossa liberdade de confiança, teria que fazer, até para que os seus negócios prosperem e que as pessoas cresçam dentro desse negócio. E crescimento dentro de empresa não é apenas crescimento de cargo ou de salário, ou de bônus, ou de remuneração e recompensa. É crescimento de autonomia, é crescimento de responsabilidade, é crescimento de assunção de responsabilidade. Então vamos lá, vamos ver o que a Isabel está falando aqui, pessoal. Então, olha, já vamos partindo para a nossa conclusão. Isabel está fazendo um resumo aqui, ó. Treinar as palavras que dizemos. Dizemos não, Isabel, que você diz. Fala na primeira pessoa. Te ajuda aí, pô. Me ajuda a te ajudar. Assume o discurso como seu. Treinar as palavras que eu digo. Uma forma que faz muito sentido para mim é substituir preciso por é bom. É bom para mim que eu estude mais, o que é diferente de dizer eu preciso estudar mais. Assim, minha fala sempre traz consciência para minhas escolhas. Agora você falou minha. Eu vou te dar uma outra sugestão, Isabel. Em vez de falar preciso estudar, quero estudar, vou tentar estudar, é o seguinte: vou estudar. Vai, faz, direto ao ponto, entendeu? É bom para mim estudar? Pode até ser bom para você estudar, mas o fato de ser bom para você estudar significa que você vai estudar? Ah, é bom para mim arrumar outro emprego. Ok, mas você vai arrumar outro emprego? Ah, é bom para mim resolver minha situação com, sei lá, meu marido ou minha esposa. Tá bom, é bom para você, mas você vai fazer isso? Então, vai direto ao ponto, pessoal. E aí você vai ver quem você quer ser no momento que você estiver sendo. Ok? Bom, com isso a gente então conclui essa história um pouco de comportamento e emoções. Emoções como causa, comportamento como efeito. Entenda que os comportamentos são, no certo sentido, o despejar dessas emoções. Se você qualificar suas emoções mais, você vai qualificar mais os seus comportamentos. Ok? Deixe o seu comentário. Convide pessoas para a próxima live. Nossa próxima live vai ser no dia 15, terça-feira que vem, às 8 da noite. Vamos falar de crenças e valores. Pessoas me cobraram isso. Pô, Binato, não vamos falar de crenças e valores? Vamos. Na live que vem, na live número 8. Então, com isso, quero ir terminando a nossa conversa. Muito obrigado, mais uma vez, pela tua presença aí. Obrigado pelos comentários aí, todo mundo que foi comentando, todo mundo que foi fazendo aí os seus comentários.
Se você quiser deixar alguma pergunta, deixar algum comentário, eu vou te respondendo de hoje até amanhã, ao longo do dia. E show de bola, dia 15/8, 20 horas, mais uma live, a live número 8, vamos falar de crenças e valores. Então, Miriam, obrigado, muito bom, show de bola. Parabéns, obrigado, Miriam. Valeu, Rô, sempre show, muito boa a sua iniciativa, beijo. Dani, grata, vou adorar ouvir sobre valores, beleza. Vera Loyola, maravilhoso, melhor questionário nacional. Pô, mas não tem a menor dúvida, eu também prefiro. Janaína, como sempre, muito obrigada, muito bom, obrigado também. Ademir, muito bom, mestre, gratidão. Obrigado também, Ademir, gratidão também. Luiz Gustavo, grato, Binato, boa noite, boa corrida. Deixa comigo amanhã, 10 quilômetros para conta. Denise Rugani, cheguei tarde, mas gostei do final. Beleza, depois assiste a gravação, vai ficar gravado. Sônia Regina, muito obrigada, que pena que acabou. Também acho, ficaremos aqui horas e horas e horas. Vamos celebrar mais uma conquista nessa live. Legal, Patrícia, muito bom. Muito bom. Dani Volter, grande abraço, aproveita amanhã o passeio pela praia, pode deixar. Zé Sérgio, valeu, até a próxima, boa noite, obrigado, Zé. Obrigada, Grace, também, fica com Deus. Graças, Isabel. Beleza, Grace, Luiz, quer falar comigo alguma coisa? Pode falar, então, me chama no privado aí. Pessoal, vamos lá, boa semana aí para todos, boa quarta, boa quinta, boa sexta. Boa jornada, força sempre, vamos com tudo, um beijão. Até o dia 15, live 8. Até mais, tchau.